E talvez o primeiro ponto seja assim, por que eu deveria me importar com isso e me comunicar melhor? Mas eu não sei, eu não gosto, eu gosto dos bastidores. Porque é uma habilidade essencial. Quer você queira, quer não. Né? Provavelmente, se você não está investindo nisso, se habilitando para isso, a sua vida profissional e pessoal está sofrendo. Uhum. Então, e cada vez mais isso é cobrado. A gente automatiza um monte de coisa, mas essa comunicação empática, que vai motivar, que vai inspirar mudança, que vai disseminar ideias, a minha impressão é que isso não vai ser automatizado. Não. As habilidades humanas, elas estão lá no ranking, né? No top do ranking. Então, se você não se importa com comunicação e falar em público, comece a se importar, porque isso é fundamental. E como fazer? Aninha? Acho que a gente pode falar um pouco da nossa própria, talvez, experiência pessoal de exposição e trazer algumas hipóteses, né? Então, para a gente poder trazer essas estratégias, a gente também tem que pensar nos bastidores dessa dificuldade e desse medo, por exemplo, da exposição. Eu não sei para você, mas, por exemplo, para mim, é indiferente, às vezes, falar para 10 pessoas, para 20, para 200 ou para 1000. É indiferente. Porque são pessoas. Então, naquele lugar de comunicar uma mensagem, esse número de pessoas não é algo, por exemplo, que faça diferença para mim. Porque o meu empenho para falar com essa meia dúzia, 10, 100, 200, 1000, 10.000, é o mesmo. Não sei, velho. Eu acho que isso é uma exceção, hein? Não sei. Eu acho que esse volume aí vai criando desafios adicionais. A gente não está aqui pensando, mas quantas pessoas, por exemplo, considerando que fique gravado, quantas pessoas assistem o podcast Mente Zen? Milhares. Concordo, mas estar ali num lugar com as pessoas, então assim, numa comunicação efetiva você tem o comunicador, aquilo que vai ser comunicado e o público, né? E de certa forma existem públicos mais difíceis. Sim. Né? E aí eu não sei... E às vezes não é a quantidade, é a qualidade. Não é a quantidade. Então, por exemplo, quando o seu público é de superiores hierárquicos. Isso é um público difícil. E aí, você provavelmente vai estar mais tenso nessa comunicação. Porque, de certa forma, existe uma certa avaliação. Exato. E ser avaliado não é uma coisa que... São superiores, né? E até no sentido de avaliação, mas... Parece que existe uma certa necessidade de ter uma performance. Sim. E tem outro ponto que, assim... provavelmente seu superior hierárquico, ele tem a prerrogativa de não gostar tanto do que está falando e expressar isso, né? O que você falou de avaliar, né? Eventualmente você está falando para pessoas que são seus pares ou então pessoas que você lidera, de certa forma, digamos assim... Você fica mais confortável. Você fica mais confortável e protegido, você é num lugar protegido. Então... eu concordo contigo que é isso. Não é tanto a quantidade, mas existem públicos mais desafiadores. Ou público muito desinteressado, que está ali porque foi obrigado. Então, a empresa está obrigando os colaboradores a ouvirem uma palestra sobre saúde mental que a doutora Vera vai fazer. E aí está todo mundo lá de saco cheio. Também é um público difícil, né? Sim. Mas é isso. Então, a ideia... tem o comunicador, tem a ideia, tem o público. Mas eu estava pensando assim, né, que às vezes as pessoas falam assim, mas poxa, é porque você ou fulano sabe falar bem, eu não sei falar bem, então... mas essa é uma habilidade
que é possível de ser desenvolvida e treinada, né, velho? Como Sim, tudo na vida. como tudo. Como tudo, vai. Você tem que treinar, andar de bicicleta para andar de bicicleta. Tem que treinar, dirigir. E uma das pessoas que eu considero assim, que mais me inspiraram para treinar, falar em público, é o professor Cláudio Ayabe. O professor Sim. Cláudio Ayabe, ele é um professor de oratória aqui em São Paulo, que ele tem um estilo de treinamento que valoriza muito a pessoa que está lá, né, que está treinando, né? E ele vai sutilmente ajudando você a encontrar a sua voz e a sua comunicação. É muito interessante. E ele sempre fala assim, na vida a gente tem uma cota de comunicação ruim que a gente faz. E aí você tem que ficar comunicando, até cumprir essa cota. Quando você comunicou o suficiente dessa cota ruim, aí você melhora. É interessante, né? Eu, particularmente, eu nunca fiz nenhum curso de oratória. Então, o meu caminho foi o do aprendizado, talvez que tenha... eu brinco, né? Eles falavam isso para os alunos que na faculdade, né? Tinha sempre trabalho, seminário para apresentar e tradicionalmente se fazia o sorteio. E era sempre eu que era sorteada. E eu lembro que, assim, eu tinha que ir no dia da apresentação com uma blusa mais fechada, porque eu ficava muito vermelha, né? Então, o peito, o pescoço, né? Então, dava para perceber o quanto eu estava nervosa. E eu brinco, né, com as alunas, falei assim, tantas vezes eu fui sorteada e olha aqui, né? Eu tô, de repente, aqui dando aula. Eu acho que um ponto importante, né? Então, acho que sentir medo, né? Eu falo isso... E eu percebi isso também no congresso recente que eu participei, que tinha umas 2.000 pessoas na sala, né? E outros professores dando aula. Eu estava, assim, antes da minha apresentação, um pouco taquicárdica, né? Aí, os outros colegas sentavam do meu lado e eu percebia, né? Linguagem não verbal, eu percebia que eles estavam ansiosos também na maneira de se mexer. Depois que apresentava, aí o pessoal normalmente falava, nossa, eu não dormi essa noite antes da apresentação, eu estava tenso. Na hora que você via no palco, você não percebia isso. Mas nós somos muito semelhantes. E, para mim, essa coisa de, mesmo que você tenha 20 anos, esteja acostumado, né, a dar aula, graduação, pós-graduação, diferentes públicos, esse friozinho na barriga, essa taquicardia antes de se apresentar para um novo público, acho que ela também mostra a presença, um comprometimento com aquele momento, com aquelas pessoas. Não está no automático. Então, eu acho que pode nos ajudar sempre a gente poder se preparar, né? Se preparar para esse momento, né? Porque se eu chego, por exemplo, lá na frente e eu não sei o que eu vou dizer, eu posso me sentir, assim, muito vulnerável, muito exposto.